Olá, Lael e todos os telespectadores da TV Câmara. O tema que o Câmara Debate discute hoje é muito sensível aos paraibanos, porque o nosso dia a dia é profundamente marcado pela narrativa da violência. Essa relação é muitas vezes sutil. Ela começa às 5 horas da manhã, quando o pensamento sintoniza qualquer rádio no carro, na sala de casa ou pelo celular, e ele só pode consumir a agenda policial da madrugada. Acrescenta-se a isso o fato de que as 4 principais emissoras de TV têm programas policiais como seus carros-chefes. Isso significa que estes programas são aqueles de maior audiência, tempo e rentabilidade da TV paraibana. E a gente imagina que isso não chega ao impresso, mas a gente se engana quando a gente pensa isso. O impresso e o virtual, eles não escapam dessa predominância da violência, e a gente tem exemplos muito claros. O jornal Já e o portal, por exemplo, Bahia em Foco, tem como principal característica a exploração e apropriação da imagem de corpos de vítimas como a base para a construção das suas informações. Bom, a predominância dessa narrativa no nosso dia a dia tem resultados muito perversos. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Quando pesquisamos na internet os nomes de bairros periféricos da capital, como Grotão, por exemplo, vamos nos deparar com imagens terríveis de pessoas mortas, esquartejadas, corpos em decomposição, acidentados, sangue. Muito sangue em geral. Nos enganamos quando pensamos que esta é uma exclusividade da capital. Se a gente explora a região metropolitana, o litoral sul, o sertão e mesmo a pacata cidade de São Mamede, a gente vai perceber que este sangue parece que se espraia por nosso território. Eu digo este mesmo sangue porque ele pertence sobretudo a homens negros e pobres. E tenho chamado isso de geografia do sangue. Essa situação nos alerta um pouco para a narrativa, a natureza da narrativa que a gente está adotando para nos contar o nosso cotidiano. E ela é preocupante, porque a mídia é, antes de tudo, um alimento. Ela é alimento de um tipo de sociedade. Ela é alimento que nutre uma estrutura que vai pensar de uma determinada forma, que vai agir de uma determinada forma, que vai fazer determinadas escolhas. Não nos damos conta que, apesar de nos alimentarmos diariamente pela mídia, nós estamos todos mortos de fome, especialmente quando nos deparamos com esse fenômeno doentio de utilização da imagem de corpos de vítimas para satisfazer a busca a qualquer custo por audiência e lucro, que se constitui, no fundo e a princípio, num completo desrespeito à dignidade humana. Essa busca desenfreada por lucro e audiência levou até as nossas telas as cenas do estupro de uma adolescente em 2011. Essa adolescente ela foi duplamente vitimizada, primeiro pelo estupro, depois pela repercussão irresponsável da imagem. E eu diria que ela foi triplamente vitimizada, porque além dela ter sofrido o crime ter sido exibido na televisão, a justiça ainda compreendeu que havia um conflito de direitos. De um lado, os direitos que eles são garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e de outro, a liberdade de expressão, em cujo nome estão sendo praticadas diariamente uma série de responsabilidades e de crimes. A gente sabe que em João Pessoa há uma disputa de território entre dois grupos, os Estados Unidos e a Al-Qaeda, que permeiam todos os cantos da cidade, da região metropolitana e estão chegando também no interior. A ausência de uma legislação reguladora da comunicação no Brasil amplia a violência que se pratica e aquela que a mídia pratica e reverbera, E como são os casos das matérias em que bilhetes destinados a apresentadores, a jornalistas, são deixados entre os corpos esquartejados. No caso, o caso que eu cito especial, o caso de 3 mulheres que foram esquartejadas e os seus algozes deixaram bilhetes dirigidos a um grande apresentador local, dando o recado que eles queriam transmitir. Esses bilhetes eles se tornam, de certa forma, um instrumento de comunicação entre os grupos criminosos e a mídia local. E essa busca inconsequente por audiência faz com que a mídia local ela forneça a essas organizações o que elas mais querem e precisam, que é a visibilidade. E aí a gente vai reeditando a exposição pública como instrumento para promover o medo. A gente reedita, em alguma medida, o que aconteceu, por exemplo, com Tiradentes ou com os escravos que contrariavam seus donos, onde não bastava somente expor ou castigar, mas era preciso, de certa forma, expor em praça pública para que aquilo ali desse o exemplo. Esta relação ela é uma afronta aos direitos humanos e, sobretudo, ao Estado de Direito. E aqui cabe a gente destacar que não há qualquer espaço na nossa fala para o jargão conservador e burro que diz que direitos humanos somente para humanos direitos. Ou a esdrúxula expressão que adota um bandido e leva para casa, que somos obrigados a ouvir diariamente.
A presença constante dessas teses na nossa mídia é uma expressão direta da falência que vivemos, mas que ainda a gente não decretou oficialmente. A mídia do nosso estado, infelizmente, ela não foge à regra nacional no que denominamos academicamente como mídia tribunal. Tribunal porque os estúdios das nossas emissoras, eles se transformam em verdadeiras salas de julgamento. O microfone vira o martelo, o repórter é o juiz, e como foi o caso de uma travesti injustamente condenada pela mídia, acusada de cometer o assassinato de um vizinho. A travesti, ela teve a sua casa e local de trabalho, já que era cabeleireira, ela tinha um salão em casa, completamente destruído pela população local. E a gente também tem um caso bem recente, né, que um trabalhador foi atropelado nos bancários e foi acusado de tentar assaltar um motorista, mas ele sequer foi ouvido antes de ser condenado pela mídia. Então, a mídia ela tem promovido diariamente o justiçamento popular, uma concepção também absolutamente equivocada do que é a justiça e de como funcionam os seus rituais, quebrando um ritual básico do direito, que é a presunção de inocência. E a gente tem que pensar sobre isso permanentemente, porque a mídia ela nos atravessa, nos compõe, ela vai construindo a nossa agenda de debates, e esse debate ele tem sido construído sob a perspectiva da criminalização da pobreza e da periferia, do racismo, da homo, lesbo e transfobia, da culpabilização das vítimas. Bom, essa construção simbólica do crime e da violência também determina a nossa vivência na cidade, né? O medo que sentimos a circular em determinados horários, em determinados lugares. A violência, então, é preciso que a gente diga, isso não está somente na desigualdade social, na maldade das pessoas, mas ela está também na cultura e na mídia local. E aí, para reverter essa situação, é preciso que a gente conscientize a população de que a comunicação é, antes de tudo, um direito humano, que a informação é um bem público e que não podemos fugir disso desligando a televisão ou mudando de canal. Porque, mesmo que a gente desligue, o que a gente precisa perceber é que a mídia e a relação que a sociedade estabelece com ela é uma relação estruturante. Então, todo tipo de discussão sobre mídia, quando tratada como censura, se constitui como um grande obstáculo para que a gente possa entender a comunicação como direito humano. Então, a ausência de leis fragiliza o ambiente de ação do poder público e principalmente a sociedade civil. E a gente tem na rotina de produção do jornalismo policial vários crimes. A rotina de produção é apoiada em vários crimes. Eu vou citar alguns deles. O primeiro é a interceptação do link do rádio da polícia. Então, quer dizer, se chega antes da polícia ou do estado a determinada localidade, porque se tem uma informação privilegiada disso, que muitas vezes vem através desses links de rádio da polícia interceptados por jornalistas. O outro que nós falamos é o julgamento legal feito, né, de pessoas sob custódia do Estado. E algumas iniciativas elas têm sido tomadas para coibir isso, né, umas por decreto e outras por projetos de lei, como foi o caso do projeto apresentado por Luiz Couto, que a mídia classificou como lei antimofia, a mídia paraibana em especial. E aí se iniciou uma intensa campanha de ridicularização do deputado. Esse achincalhamento público do qual Luiz Couto foi vítima, faz vítima todos os políticos e a política de modo geral e coloca os legisladores numa situação de acuamento. Então, nenhum vereador, deputado, prefeito ou governador, ele ousa enfrentar os interesses da mídia sob pena de perder prestígio político. O Ministério da Justiça tem tentado suprir um pouco essas lacunas. O que nós observamos é que os termos de ajustamento de condutas, eles demonstram uma disposição em atuar nesse campo, mas eles são muitas vezes ineficazes e não coíbem a violação dos direitos, como foi o caso do estupro, né, em que a TV Correio, o Sistema Correio, tinha acabado de assinar um termo de ajustamento de condutas e, pouco tempo depois, exibiu o estupro da adolescente sem grandes consequências para a empresa, no caso, né? Bom, um outro aspecto é que as políticas de comunicação, elas abrem muito pouco espaço para a atuação do poder local. Então, os municípios eles se encontram muito acuados, muito isolados, né, da capacidade de criar políticas nesse sentido. No entanto, a Câmara ela pode desempenhar um papel muito importante. Primeiro, fiscalizando a verba pública municipal de propaganda, para onde é que vai esse dinheiro, quais são as prioridades, quanto é o custo disso para a prefeitura, para a cidade. Né? Ela também pode contribuir quando ela faz um debate como esse na sua emissora. Então, acho que é importante destacar que fortalecer o papel da TV Câmara é um grande instrumento para romper com esse estado de coisas e principalmente com a ideia de que a política é algo que não presta. Então, fortalecer ainda mais a emissora, criar esse ambiente em que existe uma paridade nos sistemas comerciais, públicos e estatais, fortalecer pela melhoria do sinal, pela melhoria salarial, por concurso, pelo reconhecimento e pela liberdade de produção dada aos seus profissionais.
Agora, a gente não pode perder de vista que a mídia ela constrói a identidade de uma geração inteira e não podemos deixar que uma geração ela seja formada somente por essa perspectiva, seja formada dessa maneira, se vê na televisão em situações vexatórias, deparando-se com preconceito com o seu bairro, com sua cor, com sua condição social, com sua condição sexual. Por isso a gente precisa estimular a leitura e a produção crítica de mídia nas escolas de ensino infantil, fundamental e médio, nas ruas e nas praças, e a Câmara Municipal pode fazer muito bem isso, investindo em cultura. Por isso eu finalizo aqui com uma oportuna arte de rua, que diz o seguinte: onde não há cultura, a violência vira espetáculo.